gostam, mas tem alguns críticos ainda. Caramba. Então eu falo, até ontem numa caixinha de perguntas me falaram assim, o seu conteúdo ajuda homens ou não? Eu falei, o meu conteúdo é voltado para mulheres, mas eu percebo que eu venho ajudando muitos homens e vejo o engajamento por parte do público masculino. Mas eu falo assim, existem 2 perfis de homens que me seguem. O primeiro é o que critica. O segundo é o que fala, as mulheres precisam aprender com você. Nossa. Aí eu falei pra ele, em qual você se encaixa? Caralho. Ué, mas será que a pessoa segue pra ficar criticando mesmo? Seguem. E eu falo que são muitos homens frustrados, na verdade, né? Porque isso já demonstra o próprio caráter dele, pois ir em uma rede social onde não conhecem uma pessoa, principalmente se tratando de uma mulher, e a criticar, acabam eles mesmos se expondo, né? Que tem, porque os caras tá tendo, hein? Porque quando nós criticamos alguém, a crítica fala mais de nós mesmos do que do outro. Porque é nós que estamos apontando o dedo. E quando nós apontamos um dedo pro outro, existem 3 apontando para nós mesmos. Poxa, então quer dizer que não pode criticar essa senhora aí. Ela quer fazer o conteúdo dela na internet de boas e se você não concorda com o que ela fala, cale-se imediatamente. Claro que é diferente você discordar da pessoa com educação e respeito de você entrar na rede social dela só pra xingar e ofender gratuitamente. São 2 coisas diferentes aí. O que ela tá falando aí, pelo que eu entendi, é crítica normal, não pode. E eu gostaria de saber o porquê. Ela falou que acha um absurdo uma pessoa que nem conhece o criador de conteúdo direito ir lá e criticar ela, principalmente se for uma mulher. Se for uma pessoa criticando um homem, não tem problema, é dentro. Agora se for uma mulher, não. E essa senhora tá de brincadeira. E além de tudo também tá me parecendo um pouco autoritária. Se a madame tem a opinião dela sobre relacionamento, inclusive essa senhora já foi até no Redcast há bastante tempo atrás, e lá pelo que eu me lembro, ela falou que não aceitaria se relacionar com um cara que ganha menos de 20 mil reais, porque esse valor ela não consegue nem comprar uma bolsa. Esse episódio do Redcast já não se encontra no acervo, infelizmente. Eu fui lá procurar, mas parece que Teta dos Santos fez uma limpa lá no conteúdo, mas eu me lembro muito bem. Essa senhora falou exatamente isso e com essa parte eu já não concordo. Porque, como todos nós sabemos, a situação do bolstileiro médio não tá nada favorável. Pouquíssimos são os caras que ganham mais de 20 mil reais. E claro que essa senhora aí tem o direito, né, de exigir um cara que ganha isso, porque esse é o valor que ela paga numa bolsa, mas a bolstileira média não pode exigir isso, né, minha senhora? A gente sabe que muitos de nós aqui somos analfabetos funcionais, tanto homens quanto mulheres. E tem guerreira que ouve essa senhora falando e começa a achar que ela não merece menos do que isso e o homem tem que ganhar 20 mil pra cima ou se não é amigo. É claro que esse discurso fica mais na internet, né, senhores? A gente sabe que na vida real o negócio não tá tão fácil desse jeito e eu acho, inclusive, com todo respeito, até essa senhora aí, dependendo do contexto, nem ela exige tanto assim. Vai falar que se fosse um cara muito gato, que tem várias afinidades com ela, trata ela bem e tudo mais, você acha que ela vai exigir que o cara ganhe 20 mil reais? Eu acho que ela não aceita o assalariado médio, aquele que ganha 1.000 e pouco por mês, que vai trabalhar de ônibus, aquele que tem pouco estudo, mal sabe falar. Aí tá de brincadeira, né, senhores? Aí nem de graça. Agora, se for um cara mais ou menos, classe média que ganha a partir de 5 mil reais, alguém que tenha um carro nem que for financiado, mas que tenha outras qualidades que ela aprecia, eu acho que ela daria uma chance, sim. Como a gente sabe, homem que ganha 20 mil reais já são poucos. Muito gatos, então, nem se fala. Fiel, então, pelo amor de Deus. Se o cara tem a oportunidade, a faca e o queijo na mão e o grosso financeiro, dificilmente o cara se contenta com uma só, né? Mas, claro que eu tô brincando, né? Se ela falou que não aceita menos do que isso, força guerreira, eu acredito no que ela tá falando, mas ainda assim, o que eu tô fazendo aqui é uma crítica construtiva. Se a madame grava conteúdo na internet, vende curso de relacionamento, dá conselho tanto pra homens quanto pra mulheres, por que não pode nem fazer uma crítica? Por que não aceita? Direitos iguais, se os homens podem ser criticados, claro, com respeito, igual eu falei agora há pouco, as donzelas também podem. Mas calma também, né, senhores? Tô brincando. Eu tenho certeza que essa senhora aí ensina bastante coisa que são úteis tanto pros homens quanto pras mulheres. Claro que muito mais pras mulheres, né? Eu acho que os caras que seguem ela, inclusive, já morreram por dentro. E não porque o conteúdo dela seja ruim ou coisa parecida, mas eu já acompanhei um pouco essa senhora, infelizmente eu esqueci o nome dela agora, mas o conteúdo dela, basicamente e bem resumido aqui, é o seguinte: ela ensina as outras guerreiras a se comportarem como se elas fossem as deusas absolutas, a fazer jogo duro com os homens. As alunas dessa senhora aí, pelo menos teoricamente, começam a se achar princesas e o cara, pra se relacionar com elas, tem que se rastejar.
Somente se a madame começar a se sentir como se ela fosse uma deusa, uma rainha absoluta e colocar os caras no lugar deles, somente dessa forma elas vão ser valorizadas. Mas os homens também são gente. Eu, por exemplo, gostaria de ser valorizado, se não fosse pedir demais. E se a guerreira começa a querer ser muito valorizada, principalmente materialmente, porque é isso que importa, né? Não adianta você ficar elogiando, você tem que chegar com o grosso financeiro em algum momento. Ou você tem que presentear a madame, ou você leva ela pra jantar em lugares caros, você tem que tratar ela que nem uma deusa, resumidamente. E se o cara ficar tratando a guerreira que nem uma deusa, e ele, como é que fica? Ele vai ser um mordomo? É essa parte que eu já não concordo. Claro que essa é uma impressão rasa que eu tenho do conteúdo dela, eu não me aprofundei tanto assim pra saber se é isso mesmo, mas eu acho que significa. Pelo pouco que eu sei, é isso mesmo. E ela falou que tem muitos homens que seguem ela na rede social e dão maior apoio pra isso. Como? Eu exijo explicações. Esses caras aí gostam de ser mordomo de guerreira que ele acabou de conhecer? Pra mim, os caras que elogiam esse tipo de conteúdo, além de já terem morrido por dentro, são aquilo que os especialistas chamam de gado. Como eu falei, as guerreiras têm sim que se comportar dessa forma, a exigirem serem respeitadas e tratadas que nem uma deusa rara, mas e a contrapartida? Tudo isso pra nada? Esse esforço todo que os caras vão fazer é só pra eles ficarem por baixo? Só pra eles tratarem as madames como se ela fosse a coisa mais importante do mundo? Tudo isso no final a gente sabe resumidamente só pra ter uma relação íntima? Que na maioria das vezes é isso, né, senhores? Por mais que o cara seja educado, mas o cara nunca vai ficar adulando demais uma madame que ele não tem interesse em ter uma relação com ela, né? A gente aqui é adulto e sabe como que as coisas funcionam. E tudo bem, a senhora aí do vídeo ensina as madames a meio que fazer um jogo duro e nada de exaltações. Primeiro, o cara tem que provar que ele merece, mas com todo respeito, eu acho que não precisa de tanto também, né? Senão o jogo começa a ficar desigual. O cara começa a adular demais uma fulana qualquer que vai percebendo as intenções do cara e toda a gadice dele e ele vai virando amigo paulatinamente. Se o cara não der uma de louco de vez em quando, ele nunca vai ser valorizado. E quando eu digo dar uma de louco, é, por exemplo, parar de ficar mandando mensagem toda hora, falar pra madame que ele tá se relacionando no final de semana, que ele tá sem dinheiro e eles não vão poder sair só pra ver a reação dela. E às vezes o cara tá sem dinheiro mesmo, vai fazer o quê? Os ensinamentos dessa senhora aí funcionam maravilhosamente bem se fosse num país de primeiro mundo. Se fosse na Suíça, eu tenho certeza que ia ser dentro. Tudo que ela ensinasse ia ser perfeitamente aplicável e não ia ter motivos para preocupação. Mas aqui no Bostil, querer ensinar esse negócio aí, que se o cara não ganha pelo menos 20 mil reais, ele é amigo, isso aí pra mim é um tapa na cara da sociedade. Essa senhora inclusive chegou a dizer que o conteúdo dela ajuda tanto homens quanto mulheres. As mulheres eu não tenho dúvida, mas homens mais ou menos, né? Somente os caras que acreditam em romantismo e filme da sessão da tarde caem nessa hoje em dia, sinceramente. Não tô desmerecendo aqui o trabalho dela de forma alguma. Eu só tenho essa opinião porque eu sou exatamente aquele tipo de pessoa que essa senhora aí, por exemplo mesmo, chama de fracassado, pelo menos na parte dos relacionamentos, e é isso mesmo. Eu só tenho essa opinião tão seca, tão sem esperança que um dia o homem vai ser valorizado por ser romântico e atencioso, porque eu já fui romântico e atencioso e adivinha o que aconteceu, senhores? Não só eu, mas todos os caras que vão por esse caminho acabam se lascando. Mas isso não tira a validade do que essa senhora ensina. Esse é o meu caso em específico e no caso dela é diferente. Eu, por exemplo, não faço a menor ideia de como que é a vida e a visão de mundo de uma guerreira que certamente tem várias oportunidades aí de ter relacionamento com os caras muito gatos. E falando de forma geral, creio que uma madame que teve muitos relacionamentos, ela meio que perde esse direito de querer ser tratada que nem a deusa da beleza absoluta, porque se ela teve muitos relacionamentos, isso significa que nem todos os caras trataram ela que nem uma dondoca, né? Em algum momento da vida, ela não foi tão exigente e seletiva desse jeito, e justo na nossa vez, tem madame que exige que o cara ganhe mais de 20 mil reais. Aí não vale, né? Pra pessoa querer ser valorizada desse jeito, tem que ter um motivo. Não adianta ela só decidir do dia pra noite que ela não merece menos do que isso e o cara tem que ganhar 20 mil reais ou é amigo. Eu acho que todo mundo tem o seu valor, mas esse valor é estabelecido conforme as atitudes que essa pessoa tem na vida dela. E mesmo assim também, isso não é garantia de nada. Eu, por exemplo, nunca fui valorizado. Como é que faz agora? Mesmo assim eu tenho que valorizar alguém que eu mal conheço só por causa da aparência dela ou só porque eu quero ter uma relação íntima? Isso não é valorizar. Esse comportamento que alguns homens têm de fingir que valoriza a guerreira, às vezes o cara
nem valoriza. Tudo que ele quer é ter uma relação casual e ghost. E é nessa que muitas madames se iludem, né? Mas tudo bem, eu respeito quem pensa diferente e se essa madame aí tá falando que funciona esse negócio, força guerreira, pode confiar. Basta comprar os cursos que ela tem aí na internet e esperar os resultados. Não há motivos para preocupação. Dito isso, eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários a sua opinião, claro, mantendo respeito aí à pessoa que aparece no vídeo, e caso você tenha gostado, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal, ativar a sinetinha das notificações, que é muito importante, e caso seja do seu interesse, considere um dia juntar-se a Chagas Teta Masters, gado de coach feminina que acha que vai ser valorizado se tratar uma guerreira qualquer que nem uma deusa da beleza absoluta, desbeiçado bolivariano emocionalmente dos Santos, no nosso clube de membros, para ter acesso a vídeos exclusivos por apenas R$ 2,99. Conheça também o nosso grupo do Face que chama Hackeando a Matrix, e caso você não tenha assistido algum desses vídeos que tá aparecendo aí na tela, eu recomendo você assistir a eles, e muito obrigado por ter chegado até o final. Valeu!